Bom, galera, eu tenho visto muita crítica, né, de alguns torcedores do Vasco em relação ao Coutinho, dizendo que ele já chegou bichado, que ele não tem condição física mais para jogar em alto nível e por isso que ele veio para o Vasco, que ele já não dava mais certo na Europa e por isso que ele foi negociado pelo mundo árabe, né, e não estava disputando mais uma liga de nível de enfrentamento muito alto. Existem várias críticas ao Coutinho, que ele parou de jogar bola em 2018, que ele foi para o Barcelona e bateu e saiu, bateu no Bayern e saiu. Aí depois, né, foi pro Aston, também não deu certo, e aí foi pro mundo árabe. Só que a verdade é a seguinte, Coutinho é um craque, Coutinho é um gênio. E esse tipo de jogador você tem que jogar em favor dele. Coutinho, inclusive, nunca foi um jogador de meio campo como ele tem assumido no Vasco um papel. Imagina só, você torce para um time, você é apaixonado pelo Vasco, o seu sonho é jogar no Vasco. Ele realizou o sonho quando menino, ele realizou de novo agora retornando. Ele ainda tem uma idade produtiva maravilhosa, um jogador consagrado, reconhecido mundialmente, que já inclusive o dinheiro já não é uma questão, um grande problema para o Coutinho. Não joga mais por dinheiro, joga apenas pelo amor de jogar no Vasco. E aí imagina só, ele ter que aturar a desconfiança de alguns torcedores, principalmente porque o Coutinho faz uma posição hoje que não é a posição que ele iniciou, inclusive no Vasco. Ele já jogava um pouco mais avançado como segundo atacante, né? No Vasco ele acaba jogando quase como um meia de ligação. E aí você vai perguntar, mas pô, na seleção brasileira ele também não jogava tão perto da área. De fato, a gente tinha centroavante, tinha o Neymar pela ponta, tinha ele ali, né, dialogando com os jogadores em 2018. A verdade é que assim, o Coutinho ele precisa primeiro se adaptar ao futebol brasileiro, eu já disse em outro vídeo, o futebol brasileiro é extremamente competitivo, cobra muito fisicamente os jogadores, o nível de enfrentamento não é tão baixo quanto acham que é. O futebol brasileiro é difícil. E essa dinâmica, essa intensidade que o Coutinho tem que ter, principalmente a parte física em dia, zerado para poder render nos jogos, ele ainda está em busca. Né? Ele chegou e talvez a estreia dele tenha sido cedo demais, né? Que até atrapalhou um pouco as ideias do Rafael Paiva, que tinha um time mais agressivo, mais combativo e mais recuado. E agora com o Coutinho, o Vasco tinha a possibilidade de começar a propor o jogo. Era a nossa esperança com o Payet, que não acabou não sucedendo. O Payet é um meia de alto nível, mas jogava também mais à frente no Vasco, ele faz um papel mais recuado. Para ele, o Payet, naturalmente, se adaptou à nossa realidade, mas levou muito tempo e ainda não é um jogador decisivo nos jogos do Campeonato Brasileiro. Isso está acontecendo com o Coutinho também. Coutinho ele vai ter dificuldade também de se adaptar. Eu acredito que ele vai começar a render só no final de setembro, final de setembro ele vai começar a render um pouco mais, porque ele vai conseguir entender melhor como funciona o futebol brasileiro atual, né? Que é, como eu disse, muito dinâmico, tem muitos bons jogadores, inclusive de uma certa idade, mas que são jogadores muito tarimbados também. Então, assim, o tempo de maturação física e de adaptação ao futebol do Coutinho é um tempo longo. É um tempo que vai demandar para nós, torcedores, paciência. E o Vasco tem que entender que para o Coutinho render, o Vasco vai ter que jogar para ele. Vai ter que jogar em favor dele. É fazer o que a Argentina fez com o Messi, o Barcelona fazia com o Messi. É fazer o que em um dado momento o PSG fazia em relação ao Neymar, no Real Madrid, na época que tinha Cristiano Ronaldo. Então, assim, é jogar desse jeito, é jogar com esse objetivo, com esse foco, essa estratégia. É fazer com que o Coutinho seja a referência do time, mas sem sobrecarregá-lo. Tipo assim, um jogador que traga essa bola, que conduza essa bola e facilite e faça ela chegar para o Coutinho. A gente precisa de um jogador que faça a bola chegar nele e não que ele tenha que conduzir a bola a trazer, porque ele vai levar porrada, ele vai correr risco de contusão. Quanto mais próximo da área, quanto mais à frente, né, mais próximo do centroavante, melhor para o Coutinho. Porque ali na cabeça, na entrada da grande área, ele tem uma finalização muito forte, ele vai ter o passe inteligente e naturalmente ele precisa que essa bola não seja ele que traga do meio. Essa comunicação do volante com o meia não pode ser feita pelo próprio meia. O meia tem que receber em condições de dar o último passe, em condições de finalizar em alto nível, coisa que não acontece hoje com o Vasco, porque o Payet não está tendo essa condição, e muito menos o Coutinho teve nos jogos que atuou. Só que isso não quer dizer, no momento, não quer dizer que já é, sabe, para ficar receoso. A gente sabia que o Coutinho ia demorar. Tava óbvio, só quem não percebeu, quem não entendeu isso, é porque infelizmente não está acreditando numa coisa absurda, completamente fora do aceitável. O Coutinho precisa se adaptar e o futebol brasileiro é ingrato, meu amigo.
futebol brasileiro, minha amiga, futebol brasileiro é um futebol muito pesado. O futebol brasileiro exige extremamente dos jogadores fisicamente. E Coutinho ainda está precisando alcançar primeiro um auge físico, uma condição física invejável, de altíssimo padrão, num nível de enfrentamento muito alto, num clube que ele quis muito vir, né? Virou até música. Num clube que ele é apaixonado, ele ama, ele quer fazer a diferença, naturalmente. Só que a questão principal para você ter Coutinho nesse nível é dar maturação para ele. Primeiro, maturação física. Isso acontece com o Souza também, que vai ter muito a contribuir, mas principalmente em relação ao Coutinho, porque o Coutinho é um jogador muito intenso, ele toca muito na bola, ele recebe muito passe, ele dribla, ele faz muitos movimentos de troca de direção. Isso força muito o joelho, isso força, eu sou operado de joelho, posso falar, isso força demais o joelho, isso força as articulações, tanto é que ele teve um estiramento. Mesma coisa aconteceu com o Teixeira. Então esses caras, para eles poderem ter mais rendimento, eles vão ter que estar fisicamente num primor, né? E agora, para dar certo o Vasco, com o Coutinho, para mim, o ideal, o básico, o necessário o Vasco precisa privilegiá-lo, jogar para ele, em favor dele, e a bola tem que ser conduzida por um dos meias, seja o Hugo, seja o Cocão, tem que conduzir, chegar para o Coutinho, que ele tem que estar ali, ó, na interseção entre a zaga adversária e a volância adversária, porque ali ele faz o salseiro, ali ele consegue fazer loucura. Então, assim, enquanto ele não estiver nessa posição e desse jeito, ele não vai render, a gente vai ficar criticando aqui um gênio, um craque, que é isso que ele é. Ele e o Payet estão nesse nível. Mas o Payet e o Coutinho, até para jogar junto, eles precisam de um volante de qualidade. E a gente acredita que esse volante, obviamente, pode ser o Souza, a gente tem o Cocão também, a gente tem o Hugo Moura, mas esse volante pode também ser um Paulinho, um Jair quando voltarem, porque são jogadores que conseguem passar da primeira linha de marcação ali dos atacantes e da volância adversária, e consegue entregar essa bola para o passe diferenciado do gênio, do craque habilidoso. Então é exatamente isso que a gente precisa focar nesse momento. E não só dar condições físicas para Coutinho, mas também dar condições de time, né, na posição que ele vai jogar. Para mim, dá para jogar com o Payet junto, mas com uma marcação muito intensa, porque Coutinho e Payet não vão marcar. E nem é para marcar, né? Então, assim, o Payet pode ficar mais espetado pela esquerda, que é onde ele se diz mais confortável e é onde ele cruza muito bem para o Verratti, e o Coutinho mais centralizado antes do Verratti. E a gente, obviamente, vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Mas para ter isso, para ter essa qualidade, obviamente o Vasco vai precisar ter mais a bola. O Coutinho tem que fazer, quando ele entrar, o Vasco tem que ter mais bola, ter mais contato com a bola, porque esse jogador, ele não vai marcar. O Vasco não pode ser aquele time que joga no erro do adversário. O Vasco vai ter que propor. E foi para isso que a gente comprou esses jogadores. Por isso que a gente trouxe o Coutinho, trouxe o Souza, por isso que a gente trouxe o Alex Teixeira, os jogadores que gostam da bola, gostam de estar com a bola e tem condições para poder propor o jogo. E aí a gente tem um Verratti, que é um ótimo cabeceador, um ótimo finalizador, e a gente tem o Adson pela ponta direita, cada vez mais numa evolução. Então, assim, dá para montar um time muito forte em setembro, com muitas condições, mas a gente tem que ter paciência e principalmente cuidado para não desmotivar o Coutinho, que, é importante se diga, está num processo de resgate. O Coutinho está sendo resgatado para o futebol e eu tenho certeza que a Copa de 2026 ainda é um sonho para ele. E com toda certeza no Vasco, ele evoluindo e crescendo, ele vai ter condições de ser chamado, ele está aqui, está sendo visto, né? E quem é visto é lembrado. Então, assim, vamos ter paciência com o menino Couto. Tamo junto, rapaziada. Um grande salve a todos. Até o próximo vídeo. Valeu.